Agora, na Rádio Evangélica Vida, uma palavra de esperança para a sua vida. Muito bem, meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor para você. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor seja com sua vida, com sua casa, com todos os seus projetos. Olha, nós chegamos a esse momento, não é? O momento de meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E eu gostaria que você ficasse aí comigo sintonizada, compartilhando com mais pessoas essa palavra de Deus que alcance inúmeras vidas, muitas vidas. Nós não temos ideia de quantas pessoas estão, sendo abençoadas, mas nós sabemos o quanto nós estamos sendo. Eu estou sendo muito abençoada, você também? Então, que bênção. Olha só, deixa eu trazer aqui para você uma passagem que está escrita no 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, que diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí estava meditando sobre essa graça divina, sobre esse poder de Deus, que de uma forma muito extraordinária, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Estava Paulo... Não era qualquer um, hein? A gente olha diz e a gente fala isso. Não era qualquer um, era Paulo. Paulo, servo do Senhor, apóstolo chamado por Jesus Cristo e apresentado através daquele caminho de Emaús. Faz ele descer do cavalo, faz ele descer de toda a prepotência, faz ele descer e diz assim: eu vou te mostrar, Paulo, o quanto você deve padecer pelo meu nome. E assim foi feito, porque tudo quanto Deus fala, ele cumpre. E aí, Paulo sofreu, irmãos. Paulo sofreu pelo Evangelho. Paulo passou por perseguições, por açoites, por coisas terríveis, terríveis. Nós não sabemos o quanto. Apenas os relatos que encontramos na Bíblia Sagrada. Mas a verdade é, existem homens e mulheres de Deus que neste mar, nesta situação, neste mundo temos muitos cristãos, por exemplo, no Afeganistão nesse exato momento, não é? Passando por dificuldades, situações horrendas, difíceis. Louvado seja o nome do Senhor que aqui estamos. E, fica com Jesus. Mas, pois bem, Paulo estava passando por mais uma situação. E nesta feita, ele não diz exatamente qual era a dificuldade, qual era a tentação, qual era o sofrimento, mas ele diz, eu estava com um espinho na carne. Tinha algo que me incomodava, que estava me causando dor. E eu não sei se você já teve um espinho na carne de forma agora literal. E às vezes a gente fica procurando tirar aquele espinho porque ele incomoda, ele dói, ele machuca. E mais do que isso, não tem como esquecer. Porque a todo momento você até, quando você não consegue identificar exatamente onde ele está para retirar, você vai fazer outra atividade e não tem como. Ele está ali dizendo, eu ainda estou incomodando, eu estou machucando. E é horrível. Mas Paulo estava com uma dificuldade tamanha, que ele diz, vinha como o próprio filho de Satanás me esbofetear. Diga aí, meus amados, meu Senhor, que coisa, hein? Estava exatamente nessa situação. Era um incômodo muito grande e que ele sentia na sua própria carne, no seu corpo. Inclusive, em certo outro momento, ele diz, e venho trazendo sobre mim as marcas de Cristo. As marcas espirituais, mas as marcas também na carne. Porque Jesus foi açoitado, foi humilhado. E quantas vezes Paulo também passou por isso? Pois bem, Paulo estava passando por um momento desse. E a Bíblia diz que Paulo foi orar. Paulo era um homem de oração. Um homem que falava com Deus, que ouvia o Senhor,
que tinha resposta, que tinha direcionamento. Quantas vezes Paulo orou e Deus lhe disse, Paulo, você vai fazer assim, você vai alcançar dessa maneira. Certa vez Paulo estava num barco e estava aquela tempestade, estava aquela preocupação, as pessoas querendo lançar fora tudo. Aí Paulo disse o seguinte, olha, fiquem todos tranquilos, porque ninguém vai morrer aqui. E exatamente o que aconteceu. Chegaram irmãos do outro lado e ninguém morreu. Por quê? Porque Paulo falou com o Senhor, Deus deu a direção, Deus deu a certeza, a convicção e todo mundo chegou bem. Uma outra vez, Paulo foi picado por uma cobra, já, neste mesmo contexto de história. E as pessoas pensavam, agora Paulo vai morrer, uma cobra venenosa o picando, mas Paulo orou. E a Bíblia diz que quando nós oramos, as enfermidades são expulsas. Quando nós oramos, os demônios são expulsos. Quando nós oramos, as portas se abrem. Quando nós oramos, pode alguma coisa, mortífera chegar até nós, uma cobra venenosa, algum veneno, mas não vai lhe causar dano algum. Oração tem poder. Oração tem poder. A oração faz milagre. E Paulo orou. Só que dessa vez o Senhor trouxe uma resposta para Paulo dizendo assim, Paulo, e ele disse que orou por 3 vezes. E aí a resposta de Deus foi, Paulo, a minha graça te basta. Talvez você nem estava querendo ouvir isso hoje. Talvez você estava dizendo, irmã Sueli, eu queria ouvir a senhora dizer que Deus iria resolver meu problema, minha situação agora, hoje. Eu queria ouvir a senhora dizer que Deus iria fazer um milagre hoje. Mas eu quero dizer para você que Deus hoje está dizendo para você, a minha graça te basta. E graça é algo tão maravilhoso, amados irmãos. Algo tão sublime, algo tão de Deus, porque graça é algo que nós não merecemos. É algo que nós não deveríamos ter como socorro, mas a graça de Deus nos alcança. Ela nos abraça e diz, olha, eu te conheço, eu sei quem você é, mas eu, com minha graça, te abraço nessa manhã e digo, calma, vai chegar o momento de cantar. Vai ficar tudo bem. Você está no deserto, você está no processo, você está na tempestade, você está na aflição, mas a graça do Senhor te basta. E ele completa, eu acho maravilhoso essa passagem, porque ele diz assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nos momentos de angústia, muitas das vezes nós nos enfraquecemos. Parece que as forças já foram embora. Parece que a luta está desgastante demais e a gente não encontra auxílio. Aí chega o Senhor e diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a minha força que vai ser agora restabelecida na sua vida. É a minha graça que vai ser visível em você. Talvez você tenha dito isso para o Senhor. Senhor, não suporto mais, não aguento mais, mas hoje o Senhor está dizendo, tem graça sobre sua vida, a minha graça te alcança e a minha graça faz com que a tua força, que a tua fraqueza venha ser reposta sobre força de Deus. Há um versículo que nós gostamos muito em Isaías, Isaías, quando ele diz assim, que Deus... Deus é um Deus que sustenta, é um Deus que age, é um Deus que... E o versículo diz assim, ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Tá cansado, tá fraco, tá achando que irmã Sueli já chegou no 0. Mas hoje, Deus está dizendo, hoje é segunda-feira, hoje é mais uma manhã, hoje é mais uma semana, hoje é mais uma oportunidade. Você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar aí dizendo que chegou o ponto final. Mas o poder de Deus está sendo, aleluia, renovado. E o poder de Deus está sendo te alcançado. E o poder de Deus vai fazer com que a sua fraqueza você possa olhar para o Senhor dos céus, o Senhor da terra, o Senhor dos mares e encontrar força nele.
No Senhor nós temos força. No Senhor nós prosseguimos. No Senhor nós vamos adiante. No Senhor, irmãos, nele nós temos a garantia de toda a vitória que necessitamos. Então, nesta manhã, receba a graça de Deus. Que a graça de Deus lhe alcance. Que o amor de Deus esteja com você. Que o choro, o lamento, a angústia que queira atrapalhar e lhe fazer parar, desanimar, possa encontrar a fortaleza que encontramos em Jesus. Porque Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, mas Ele é também a nossa força, a nossa fortaleza. Aleluia. É Ele quem nos anima, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos sustenta. E nessa manhã, o Senhor está dizendo para você, eu estou com você. Está se sentindo fraco? Está se sentindo desanimado? Está achando que não vai ter como? O Senhor, diz para você, a minha graça, aleluia, o meu amor, aleluia, é com sua vida. E nós vamos ouvir aqui uma canção maravilhosa que fala das asas da esperança. Marco Aurélio vem cantar. Logo na sequência, Ministério usou e vem dizendo que ele nos leva ao deserto, mas para falar de amor. É isso mesmo, para falar de graça. Muitas das vezes nós estamos passando por essas dificuldades. Não é nada por acaso, não. Pode ter certeza. Tudo que você está enfrentando, que muitas das vezes você tem dito, Senhor, está desgastante, sabe? Se preocupa não. Ele está lhe ensinando. Ele está lhe dando força. Ele está lhe dando graça. Ele está lhe sustentando. E a boa mão de Deus jamais vai ser recolhida sobre sua vida. Ele está com os seus olhos atentos. Ele está com os seus ouvidos prontos para ouvir o seu clamor. E Ele está com a graça necessária para lhe alcançar e lhe dar a força de vida para você suportar mais uma milha. Vai em frente. O Senhor é contigo. Vai nas asas da esperança. A paz do Senhor. Bom dia para você.